Oi, gente, Cama Livros, eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos à tag dos 50% de 2025. Esta é a tag mais amada, é aquela que a gente faz um balanço do nosso semestre literário e é uma tag que sobreviveu ao tempo. Tem mais de 10 anos e as pessoas continuam respondendo porque realmente é perfeita. Ela tem como objetivo fazer um balanço do nosso semestre literário e eu estou aqui para respondê-la e confesso, é a minha tag favorita. A tag contém 14 perguntas e são referentes ao primeiro semestre do ano em relação às nossas leituras. Bora para a primeira. O melhor livro que tu leu no primeiro semestre de 2025. Eu tenho o privilégio de dizer que eu li excelentes livros nesse semestre e vários foram favoritados pelo meu coração. Mas teve um em especial que teve muito a ver com o momento em que eu estava vivendo e o quanto de felicidade e satisfação ele trouxe para mim naquele momento. E o livro que eu estou falando é What's a Dead Girl, da Alexandra Potter. Eu estava lendo este livro em fevereiro deste ano, no momento em que eu fui levar o meu filho para a universidade. Ele foi morar em outra cidade para fazer a universidade e foi um momento muito forte para mim. Deixar o meu filho lá e voltar para São Paulo. Eu estava lendo este livro na estrada e esse livro me fez muito feliz. O livro vai trazer a história da Lori. A Lori, ela é uma mulher de 30 e poucos anos, ela é bem-sucedida na sua profissão, ela tem um relacionamento romântico estável e satisfatório, e um dia ela está num corre ali do trabalho dela e ela encontra a versão dela 10 anos mais jovem. E aí, ela tem a oportunidade de ser a melhor amiga da sua versão mais jovem. E ela faz isso com o objetivo de aconselhá-la, de evitar perrengues que ela vai passar, de evitar decepções amorosas, enfim, ela quer ser a sua melhor amiga para protegê-la de determinadas situações. E tudo isso é muito divertido. Eu dei muita risada, tem referências pop muito interessantes, mas também tem espaço para uma reflexão muito inteligente e muito sóbria sobre a forma como a gente se vê e principalmente sobre o que faríamos se soubéssemos o que sabemos hoje. Essa é a pergunta que é o fio condutor de todo o enredo. Eu me diverti muito, eu me emocionei muito e foi um livro que marcou a minha vida de um jeito que daqui a 10 anos eu vou lembrar em função deste momento em que eu estava vivendo. Eu precisava sorrir, eu precisava de uma gargalhada. E esse livro me abraçou e fez isso por mim. A segunda questão é: qual foi a melhor continuação que tu leu no primeiro semestre de 2025? E a minha melhor continuação foi My Favorite Mistake, da Maren Kiss. Este é o 7º volume da série das Irmãs Walsh. Ele é uma continuação direta do livro Tem Alguém Aí, que traz como protagonista a Ana, uma das irmãs Walsh. Não dá para falar muito do livro sem dar spoiler dos outros livros da série, porque afinal é o 7º livro, e também não dá para falar muito em função da própria protagonista. Mas este livro aqui, além de muito divertido e muito reflexivo, esse livro traz uma protagonista com quase 50 anos, enfrentando ali os primeiros desconfortos da menopausa, tendo que voltar para a casa da família depois de muitos anos morando em outro país. E a Ana, ela é uma personagem carismática, inteligente, irreverente, inesquecível. Enfim, foi uma continuação muito boa, adorei ler e espero que venha logo para o Brasil, porque ainda não temos publicação dele aqui, mas foi excelente. Terceira questão é: algum lançamento do primeiro semestre que tu ainda não leu e quer ler? Vários, né, gente? Muitos, muitos. Mas em especial, Uma Vida e Tanto, da Emily Henry, é um livro que eu quero ler desde que eu soube a data que ele seria lançado aqui no Brasil. Não deu tempo de ler no primeiro semestre, mas com certeza lerei aí pelos próximos meses. Não sei muito do que se trata, sei que traz aí o mercado literário mais uma vez, um cenário que a Emily Henry explora com muita inteligência, espero gostar. Eu tenho quase certeza que eu vou adorar. Enfim, essa é a minha pendência do primeiro semestre para ler no segundo semestre.
Quarta questão é: qual é o livro mais aguardado para o segundo semestre? Na verdade, ele já foi lançado lá fora e eu estou com a expectativa que virá para o Brasil no próximo semestre. É o Swift Away, da Beth O'Leary. Eu amo todos os livros que a Beth O'Leary publicou e eu tenho absoluta certeza que este vai ser mais um livro que eu amarei. Do que se trata? Não sei, mas a expectativa está alta, mesmo não sabendo nem a sinopse. Porque afinal, é Beth O'Leary, eu gosto de tudo que ela escreveu. Quinta questão: o livro que mais te decepcionou no primeiro semestre? Decepção está ligado diretamente a expectativas. E não é que eu tivesse grandes expectativas, mas eu esperava muito mais. Este não foi apenas a minha grande decepção do semestre, mas foi o pior livro que eu já li na minha vida. E eu estou falando de Sex and the City, da Candace Bushnell. Este livro foi que originou a série de TV, que é um sucesso absoluto e muito, muito amada, apesar de tantos anos do seu lançamento. Este livro é um não ficção. A Candace é uma jornalista e ela escrevia crônicas sobre o comportamento nova-iorquino, especificamente entre casais. E, gente, tem muita coisa errada aqui. Tem muitos comportamentos e opiniões problemáticos. Não dá nem para fazer recorte temporal, não que eu faça, porque eu não faço, mas não dá nem para fazer recorte temporal dizendo que ela escreveu isso numa época em que determinados comportamentos eram normalizados. A gente está falando aqui de coisas seríssimas, como abuso sexual, como uso indiscriminado de drogas, como infidelidade. Enfim, são tantos problemas aqui que eu não sei quem teve a brilhante ideia de transformar isso em série. São tantos problemas aqui. E a série em si, ela é uma ficção e as personagens da série aqui são meras coadjuvantes. A série é muito melhor que o livro, porque a série vai tratar a amizade feminina de um jeito muito legal, de um jeito muito descontraído, coisa que no livro não tem. Enfim, minha grande decepção do semestre e o pior livro que eu já li na minha vida. Sexta pergunta: o livro que mais te surpreendeu no primeiro semestre? E foi Amar é Assim, da Dolly Alderton. Eu comecei a ler este livro sem a menor expectativa, não estava esperando nada, não sabia nem exatamente o que eu ia encontrar, e eu encontrei uma história maravilhosa. Aqui nós temos um homem que está sofrendo uma grande dor de cotovelo, porque a namorada, por quem ele era muito apaixonado, terminou com ele. E todo esse término resultou em questões práticas muito comprometedoras para ele. E o livro vai tratar dessa dor de cotovelo, bem como dele superar isso e tentar entender o que levou a ex-namorada a fazer esse término. É um livro que eu dei muita risada, mas é um livro que me emocionou em vários momentos. Esse livro vai tratar aí a igualdade de gêneros dentro assim de uma relação de uma forma muito inteligente e muito específica. Eu gostei demais da escrita da autora e desse enredo todo envolvente. Adorei e super indico. Sétima pergunta: quem foi o seu novo autor favorito que você conheceu esse semestre ou leu alguma coisa dele nesse semestre e ele já é favorito no seu coração? E com certeza é a Marie McFarlane. Eu a conheci através do livro Ontem à Noite e a escrita dela é maravilhosa. Além dela desenvolver romance, ela desenvolve relações de amizade muito maduras, muito interessantes e descreve cenário, comportamento, situação social de um jeito muito, muito gostoso. Nada fica muito pesado e nada fica leviano. Além também de ter momentos cômicos interessantes. Eu adorei conhecer a escrita dela, super indico também. Oitava pergunta: quem foi o seu personagem favorito do primeiro semestre? E meu personagem favorito foi Poliana. Eu já conhecia a Poliana através do livro da Poliana Menina, e esse semestre eu li o Poliana Moça. Esse livro estava parado na minha estante há muito tempo, e eu peguei para ler de forma despretensiosa. E particularmente na minha vida, eu gosto muito de pessoas otimistas, de pessoas que tendem a ver o lado bom e exaltar o lado bom das coisas. E essa menina aqui, essa moça aqui, ela é conhecida por esse traço de personalidade, por sempre enxergar o lado bom das coisas. Aqui ela já é uma jovem, ela vai ter um romance e tem toda uma questão ali de mudança de cenário, de
casa, de vivência, que ela vai encarar com muito otimismo. Eu adorei essa leitura, foi uma leitura que me alentou, que me divertiu e que me fez reafirmar isso que eu gosto das pessoas, o lado bom delas. Nona pergunta: qual foi o livro que te fez chorar no primeiro semestre? E no meu caso, eu chorei com alguns livros, mas nada se compara com a experiência de Dançando sobre os Cacos de Vidro, da Kay Hancock. Aqui é uma releitura, eu já tinha lido este livro pela primeira vez em 2013. Lá em 2013 eu já tinha me emocionado bastante e outra vez chorei muito com este livro. Eu acho que eu chorei durante as 20 últimas páginas deste livro. E realmente eu acho meio difícil não chorar com essa história. Ela é lindíssima. Aqui nós temos a Lucy. A Lucy, ela tem na família dela vários casos de câncer e ela decide não ter filhos para não passar esse gene para frente e ela faz um procedimento, que é aquele procedimento de amarrar as trompas. Ela se casa com um homem que também não queria ter filhos, então existe ali um consenso muito forte entre esses dois personagens. Só que acontece num determinado momento em que, ao mesmo tempo em que ela descobre, sim, ela está com câncer, ela descobre que ela está grávida. E essa gravidez, por ela ter passado por aquele procedimento, passa a ser para ela um grande milagre, algo que ela vai abrir mão de fazer o tratamento para levar a gestação até o fim. Este livro é poderosíssimo. Ele sim tem muitos artifícios para fazer o leitor chorar. Eu caí em todos, não tenho problema com isso. Chorei mesmo. Se tu gosta de um drama que vai tratar saúde mental, vai tratar relações fraternas com muita inteligência, está aqui. É um livro pouco falado, na época ele foi um hype, mas ele foi meio que esquecido. Vale a pena a sua atenção. Décima pergunta, um livro que te fez feliz no primeiro semestre, e eu quero destacar aqui Frederick Backman com o Things My Son Needs to Know About the World. Eu comecei a ler este livro, eu não sabia que era um não ficção, e conforme a leitura foi avançando, eu fui percebendo do que se tratava. Aqui, o Frederick escreve uma carta ao seu filho mais velho, falando sobre todas as coisas que ele gostaria que o filho soubesse antes de se tornar um ser humano independente. É muito engraçado, gente. O humor do Frederick é muito ácido, irônico, sarcástico, mas muito, muito inteligente. Então não teve como eu não dar risada e me divertir muito com esse livro. Perfeito. 11ª questão, qual foi a melhor adaptação de um livro que tu assistiu? Série ou filme? E foi a adaptação desta joia aqui chamada Em Algum Lugar do Passado. Este livro fez muito sucesso no passado, hoje ele não tem publicação recente no Brasil, e ele ganhou uma adaptação no final dos anos 70, e é uma adaptação belíssima. Além dele ser muito fiel ao livro, ele é muito elegante, ele é muito sutil, ele é muito romântico, sem ser brega, sem ser forçado. Aqui nós temos um roteirista que, tendo conhecimento ali que ele está com uma doença terminal, ele decide fazer uma última viagem para visitar museus e locais que ele não teve tempo para visitar antes. E em um desses museus, ele se apaixona pelo retrato de uma mulher que viveu ali há um século atrás. E ele faz de tudo para viajar no tempo, para encontrar essa mulher e viver com ela um amor. É muito bonito, essa viagem no tempo é muito bem argumentada dentro da história, e ele tem um final melancólico, mas o romance é tão consistente, é tão robusto, que vale a pena. Esse livro era mais um exemplo de que estava parado na minha estante há muito tempo e se tornou um dos favoritos do ano. Eu adorei. 12ª questão, qual foi a sua resenha favorita no primeiro semestre de 2025? Eu não faço mais resenhas, mas eu gostei muito de ter feito um post específico no Instagram, que foi a trend do que o que eu lia e porque eu leio hoje, que consistia em colocar uma foto sua de criança e jovem e colocar os livros que tu lia quando era criança e quando era jovem para justificar os livros que tu lê hoje. Eu adorei ir atrás das fotos e pensar nos livros que eu lia quando eu era criança e quando eu era adolescente. Foi uma experiência muito gostosa, eu adorei e eu adorei conferir esse post nas pessoas que fizeram. Enfim, foi meu post favorito de 2025.
13ª questão, o livro mais bonito que tu ganhou ou comprou no primeiro semestre de 2025, e com certeza foi Como Pedra, do Lucas Johannathan. Aqui nós temos uma HQ muito maravilhosa. Além dela ser linda, ela tem um traço maravilhoso. Essa HQ vai contar a história de uma família no sertão do Brasil que tem uma filha com deficiência. Eles estão sem água, sem comida, estão no limite da dignidade, implorando por uma gota de chuva do céu para que as coisas possam começar a prosperar. E aí vai ter uma abordagem religiosa, vai ter uma abordagem social, e o fim dessa história é perfeito, é muito bonito. O Lucas, ele conseguiu, em um quadrado dessa HQ, me fazer sorrir com muita intensidade, porque com um detalhe do traço dele, ele dá um final muito bonito para essa história. Foi uma história que quase me deixou em ressaca literária, além de ser belíssima essa edição. Uma quarta questão: quais são os livros que tu pretende ler com certeza no segundo semestre de 2025? E eu tenho muitos livros. Se eu disser para vocês que eu já tenho uma TBR pronta até dezembro, vocês vão me chamar de maluca, mas é quase isso. Vamos lá. Pretendo ler Laços de Família, da Susan Wiggs. Eu não sei do que se trata, mas eu adoro todos os livros dela. Tenho quase certeza que eu vou adorar este aqui também. Pretendo ler O Hype do Momento, que é Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Eu gosto de tudo que essa mulher publicou. Estou ouvindo elogios muito interessantes sobre essa obra aqui. Eu amarei, com certeza. E Trocas Macabras, de Stephen King, é um calhamaço. Eu li poucos calhamaços esse ano. Estou animada. Este aqui é um clássico do King. Ele escreveu há muito tempo atrás e ganhou esse projeto gráfico lindo da Suma. Tudo que eu leio do King eu adoro, então a expectativa está altíssima para este livro aqui também. Enfim, essas foram as minhas respostas para a tag dos 50% de 2025. Eu adoro responder e vou adorar conferir as respostas de vocês. Não precisa responder todas as perguntas, mas eu peço que deixe aí nos comentários, pelo menos, qual foi o melhor livro que tu leu em 2025. Quem sabe não entra na minha TBR também, tá bom? Convido você a passar lá no meu Instagram, lá eu faço um conteúdo literário também, posto fotos de todos os livros que eu leio, com um pequeno comentário sobre o que eu achei de cada leitura, mas volto a falar desses livros no meu blog. Aí lá no blog eu coloco sinopse, ficha técnica, detalhes sobre a vida dos autores, e no blog, além de livros, eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. E tem também o meu Scooby. No meu Scooby tu consegue saber o que eu já li, o que eu tô lendo e o que eu pretendo ler. Mas se tu não quiser passar em nenhum destes lugares, eu te espero aqui no próximo vídeo.